da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 5. Na infância de Alcione. Estabelecido o acordo de transferência para a Espanha, na expectativa de possível viagem à América do Norte, Antero de Oviedo resolveu os negócios pendentes, conseguindo apurar consideráveis recursos para encetar vida nova. Madalena Villamil, mantendo rigoroso luto, aguardava paciente o curso dos acontecimentos. A dedicação de um médico da corte restituíra-lhe, em parte, o movimento dos pés, sem poder, contudo, caminhar muitos passos. Mesmo em casa, era tão raro, obrigada a se arrimar em dolores, sempre que teimava em permanecer em pé por mais tempo. A dor constante dos tornozelos havia desaparecido, e isso já representava grande consolo. Continuava usando as fomentações aceitadas, com enorme esperança de completa cura, e encarava a partida resignadamente como providência inevitável na sua condição de viuvez. Interpelada por Antero relativamente à cidade espanhola em que preferia residir e tratar-se, até que pudessem visitar a América distante, escolheu Ávila, pelo doce atrativo que essa cidade sempre exercera em seu espírito. O sobrinho de Dom Inácio concordou satisfeito, alegando que a região de Castela e Velha lhe facultaria bom emprego de capitais, e mais por temor de conhecimentos por conveniência. Deliberou que a jornada não se faria pelos portos do Atlântico, mas pelo Mediterrâneo, obrigando seus viajantes a verdadeira excursão por terra, até ao sul da França. A viagem na direção de Marsella foi difícil e penosa. Não obstante, Antero de Oviedo fazer o possível por demorar-se com as 3 companheiras nas cidades mais interessantes, a título de entretenimento e repouso. Da janela dos carros, sempre trocados em cada posto de muda, Madalena contemplava os campos de França, tomada de imensa saudade e dando a impressão de que regressava ao berço natal como alguém que se sentisse perseguido pela realidade cruel, depois de um sonho bom. Depois de muitos dias de jornada, defrontaram o antigo porto, vizinho da Catalunha. Aí descansaram 2 semanas, tomando em seguida um navio confortável para a época que os conduziria a Valência. Uma vez acomodados, com imensos sacrifícios para Madalena, que se amparava em dolores, sustentando a filhinha ao colo, eis que Antero reencontra velho amigo da infância, abraçando-se ambos com ruidosa alegria. Federigo e Zaza e o sobrinho de Dom Inácio, depois de muito conversarem sobre inúmeros problemas, como só acontecer a conhecidos que se não veem há longos anos, passaram a tratar do regresso do fidalgo à Espanha. Antero confessou o intuito de mobilizar os capitais trazidos da França na perspectiva de bons negócios. E Zaza, sem que ele percebesse, tem estranho brilho nos olhos argutos e exclama: "Pois que seja feliz acaso nos aproxima, é que tenho justamente em mãos o melhor negócio dos últimos tempos." "Como assim?" interroga o rapaz curioso. "Conheces o mercado de escravos para as colônias estrangeiras?" Em face de atitude de estranhezas do interlocutor, Federigo prosseguiu animadamente: "É a negociação mais rendosa nos tempos que correm. Como não ignoras, o novo continente necessita do braço escravo. Os emigrantes da Europa não poderiam atacar sozinhos o desbravamento do solo. As epidemias, as dificuldades, as florestas inóspitas destruiriam os organismos delicados, e com alguns navios e poucos homens de confiança, é possível obter uma fonte de lucros ópimos, com um esforço quase insignificante." "Mas como?" inquiriu o outro. "Bastam algumas naus corajosas que visitem periodicamente a costa da África." "Apenas isso?" "Nada mais. A troco de pequeninas bugigangas, conseguimos elevado número de selvagens que
sem embargo do cativeiro, passam a gozar os benefícios da civilização. De modo que, explicava Isaza na atitude egoísta do homem que desejava mascarar propósitos execráveis, além de vingarmos transações lucrativas, ainda espalhamos numerosos benefícios entre os negros bárbaros de costumes primitivos. Depois de uma pausa, entrava em outros pormenores. Acredito que chegas à Espanha em momento azado aos teus interesses, porquanto eu e meus irmãos necessitamos de um sócio capitalista para incremento de grandes iniciativas. Dispondo apenas de um navio, temos perdido ótimas oportunidades nos mercados mais rendosos. As colônias inglesas, francesas e portuguesas são grandes centros de consumo. E o astuto amigo passava a minudenciar e encarecer a importância de lucros tão fáceis, seduzindo o companheiro para o risco das largas aventuras. As palestras renovavam-se durante toda a viagem, e quando desembarcaram em Valência, Antero de Oviedo já estava convencido das vantagens do tráfico negro, decidido a entrar na empresa com todos os recursos disponíveis. Obrigado a conduzir o pequeno séquito até Ávila, despediu-se do amigo com a promessa de se encontrarem no mês seguinte para tomar as providências definitivas. A reduzida caravana descansou por alguns dias antes de atravessar o Aragão, em demanda das regiões de Castela Antiga. Mas no fim da segunda semana de permanência na Espanha, instalava-se em modesta vivenda a 3 quilômetros das portas da cidade, onde Madalena recebera a melhor educação, num estabelecimento religioso das Carmelitas. A paisagem não era bela. As águas do Adaja vinham fertilizar a terra empedrada. Com minúscula corrente roubada do leito do rio e algumas árvores frutíferas mitigavam a aridez do solo. Não fora uma casa grande próxima em que o poderoso senhor Dom Diego Estigarribia movimentava grande patrimônio rural, e o modesto sítio mais se assemelharia a lugar malsinado em abandono. Antero, porém, adquiria-o em definitivo, oferecendo-o à prima, que recebera a dádiva com satisfação justa e sincera. Ao fundo da paisagem, remontavam as torres das velhas muralhas da cidade famosa, e os bronzes dos seus templos românticos enchiam o ambiente com dobres impregnados de dolorosas evocações. Nos primeiros dias, Madalena Villamil não saberia explicar a sensação de tristeza que intimamente a empolgava. Observava o casario à distância, experimentando impressões indefiníveis. Aquelas muralhas antigas, com as suas 86 torres originalíssimas, falavam-lhe à alma sensível. Sentia-se encarcerada, presa de receios estranhos num conjunto de sensações amargas que a desolação da terra empobrecida mais acentuava. Uma vez terminados os serviços da instalação, Antero viajou para Madrid a cuidar dos novos interesses. O rapaz, entretanto, fora das disciplinas a que o submetiam os protocolos franceses de Versalhes e Paris, e sem a assistência afetiva de Dona Margarida, que maternalmente se desvelava pela sua pureza de hábitos e de caráter, entregou-se logo no primeiro contato com a capital espanhola, a perigosas dissipações, com lamentável ausência de escrúpulos. Federico Isaza, de posse da presa fácil, conduzia o dia a dia ao total esquecimento de suas obrigações. Assim, empregou a maior parte da fortuna nas aventuras do tráfico negreiro, assinando compromissos de vulto com agiotas e financistas astuciosos e inflexíveis. Como se desejasse desforrar os dias lúgubres da epidemia parisiense, lançou-se a noitadas alegres, cheias de prazeres e de vinhos caros. A princípio recordava a prima e o ardor da paixão que o levara a participar de um crime, mas, com o egoísmo próprio da criatura humana, lembrava que Madalena continuava doente, incapaz de algo deliberar em consistência. Tentar impor-se à prima enferma figurava-se-lhe extrema covardia. Era mais nobre aguardar ensejo adequado
e até que o ensejo chegasse, ei-lo entregue à volúpia de algos fáceis e aventuras perigosas. Havia um mês que se ausentara a filha de Dom Inácio, no entanto, apesar da monotonia do seu pedaço de campo, procurava encarar as dificuldades com o heroísmo das suas almas crentes.